As primeiras notícias sobre o assunto deram conta do seguinte, que Moraes determinou busca e apreensão contra a fonte de jornalista no Maranhão, que fez aquela denúncia contra o ministro Flávio Dino, que a família dele estaria utilizando ilegalmente, supostamente, né, o carro oficial para a família fazer várias coisas durante o dia, levar a criança na escola, levar em judô, karatê, ir para a praia, usar final de semana, o que, por lei, não pode. E aí nós vamos ser abalroados pela defesa da Daniela Lima a respeito do que está acontecendo. E óbvio que a justificativa para tamanha atrocidade, na minha opinião, é a garantia de segurança do ministro. Cidadão que se dane, jornalista que se dane, a fonte que se dane. Vamos lá. A PF e a PGR, sim, reconheceram que havia prática de crime ou ainda conduta visando a prática de crime sobre o ministro Flávio Dino. Essa é a linha que foi apresentada pela Polícia Federal, pela PGR ao Supremo. E que, sim, a PF encontrou 100 mil reais que foram transferidas, tinham como fim as mãos deste blogueiro, por meio de um terceiro, para que ele montasse essa operação de monitoramento. O sigilo, né? Blogueiro, né? Esse comunicador, digamos, do Maranhão, tem dito que o sigilo das fontes dele está sendo colocado em risco, né? Sim. A garantia que vem sendo dada, inclusive referendada pela Procuradoria-Geral da República, é que este direito que o jornalista tem de proteger as suas fontes e que o Estado tem a obrigação de preservar, está sendo mais do que assegurado, inclusive porque a PF sabe, a PGR sabe, o Supremo sabe que se houver violação a sigilo de fonte com patrocínio do Supremo Tribunal Federal, seria um verdadeiro escândalo. Mas olha só, a mulher dá a notícia de que a fonte foi violada, que já se sabe quem é a fonte, o que a fonte fez, o que a fonte pagou, o que a fonte... A Polícia Federal já foi na casa da fonte para, no segundo seguinte, dizer que o sigilo da fonte está sendo assegurado. Vocês percebem? Ah, não, porque a PGR sabe, o Ministério Público sabe, o STF sabe que se o sigilo da fonte for violado, minha filha, você acabou de violar o sigilo da fonte junto com todos eles. Você quebrou o sigilo da fonte. A fonte é para estar em sigilo. Ninguém pode saber. Nem a justiça, nem a polícia, e muito menos você, meu bem. Você acabou de noticiar a quebra, a violação de uma cláusula pétrea da nossa Constituição Federal. E aí, no segundo seguinte, você vai dizer que, ai, não, mas o sigilo da fonte está sendo segurado? Como? Peste. Chega a dar desespero, gente. No final das contas, quem é a fonte? A fonte é o Raimundo Cotrim. Ele é ex-secretário de Segurança Pública, ex-secretário de Estado de Assuntos Legislativos do Maranhão, é delegado federal aposentado, e ela cita no vídeo que ele já sofreu outras operações e que foi colocado em prisão domiciliar porque foram encontradas muitas armas na casa dele. Ora, que surpresa um delegado federal aposentado ter armas em casa. Em algum momento ela diz que as armas são ilegais? Não diz, mas enfim, vamos seguir aqui que tem mais jornalistas falando a esse respeito. Vamos ouvir aqui. Alexandre de Moraes descobriu por meio do WhatsApp Web a fonte de um jornalista que publicou reportagens contra Flávio Dino. Tudo começou depois que Moraes ordenou que a Polícia Federal fizesse uma operação para apreender os aparelhos eletrônicos do profissional de imprensa, entre eles um MacBook. Eu apurei com fontes ligadas à investigação que os agentes usaram a tecnologia disponível na Polícia Federal para acessar as conversas mantidas no WhatsApp Web, mesmo depois que a conta do jornalista já estava deslogada no computador. Quando os aparelhos eletrônicos foram apreendidos, em março, a medida provocou forte reação de entidades ligadas à imprensa, que lembraram a Moraes que o sigilo de fonte é protegido pela Constituição Federal. Hoje, a fonte identificada a partir da análise dos aparelhos foi alvo de uma operação policial. Moraes determinou busca e apreensão contra Raimundo Cotrim, delegado aposentado da Polícia Federal, ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão e ex-deputado estadual. A medida foi solicitada pela Polícia Federal e teve aval da Procuradoria-Geral da República, comandada por Paulo Moura. Cotrim é adversário de Flávio Dino e foi secretário de Carlos Brandão, atual governador do Maranhão. As reportagens que deram origem ao caso foram publicadas pelo jornalista Luiz Pablo e apontavam o suposto uso irregular de um veículo oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão por familiares de Flávio Dino em São Luís. Eu também apurei com fontes de Washington que a ofensiva contra o jornalista é acompanhada de perto pelo governo de Donald Trump, uma vez que a Casa Branca vê o episódio como uma possível afronta à liberdade de expressão. É um absurdo, gente. Eu espero que Donald Trump esteja mesmo muito de olho aqui. Se ele precisar de um Uber, eu pago. Uma jornalista do regime disse: a decisão de Moraes abre um precedente perigosíssimo. Vamos ouvi-la. Otávio já está aqui com a gente para a gente analisar esse assunto. Otávio, vamos lá. Vamos lá. A investigação, e aí agora entra a minha opinião, tá? A investigação, ela fica num limite muito perigoso entre investigar o fato e investigar a pessoa. Porque Que limite, seu canalha? O limite já foi quebrado há muito tempo. foram atrás de quem estava passando informações para o jornalista. Primeiro fizeram uma busca e apreensão na casa do jornalista, recolheram Um celular.
Aí olha o que diz a polícia com esse celular. Pegamos o celular do jornalista, fica claramente demonstrado que quem obteve as informações e imagens divulgadas pelo jornalista foi o Raimundo Cotrim. Então pegaram o celular do jornalista para descobrir quem estava passando informações para ele. Então a polícia vai dizer, estamos investigando a perseguição. Mas, se se trata de um jornalista fazendo uma denúncia de uso de um carro público, de um bem público, por um homem público, esse secretário é uma fonte. Hoje nós temos ministros que são alvo de reportagens investigativas. Né? O próprio ministro Alexandre de Moraes, com a história dos contratos do escritório da esposa dele, o Toffoli, com a compra do resort, fotos divulgadas também por jornalistas de chegada de banqueiros e confraternizações do seu resort. Ou seja, é nesse contexto, opinião minha, que é perigoso você abrir qualquer precedente para quebrar fonte de jornalista, porque amanhã o ministro vai querer saber quem está divulgando informação contra ele. Mas isso já tem sido feito desde 2018, seu pateta. E aí o Igor Gadelha vem e diz, que absurdo, fere totalmente o direito de sigilo à fonte que todos nós jornalistas temos, STF abre um precedente gravíssimo para o exercício da profissão. E aí eu coloquei lá, essa é a imagem da desonestidade, o precedente foi aberto em 2018, que uma vez que desaba o império das leis, desaba tudo, tanto para ele e vai chegar até você, porque o Estado, uma vez que lança a mão do poder, ele não retrocede, principalmente o judiciário, que sai por aí estabelecendo aberrações como precedentes jurídicos, e lá na frente, quando alguém for reclamar de outra aberração, ele vai dizer, não, mas o precedente foi estabelecido lá em 2026. Lembra o caso do Rui? Lembra o caso da Fonte? Então, já foi estabelecido.